Olá, meus amigos! Meu nome é Márcia Mendola, falo pelo canal Reflexão Espírita do Dia e hoje nós estamos com a leitura do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelot. Capítulo 2, Autoanálise. Caro leitor, vamos trabalhar juntos, para juntos festejarmos a nossa vitória. A nossa luta é a maior de todas as batalhas. É aquela em que não precisamos sair fora de nós mesmos. É a guerra interna de corpo a corpo, de pensamento a pensamento, de vontade a vontade. É de dever moral que façamos um exame profundo na nossa conduta. Pesquisa essa que vai nos trazer muita felicidade, muita paz. No entanto, a princípio, vai parecer difícil. Então, isso já foi alertado, que a proposta desse livro é fazer essa autoanálise, fazer esse exame profundo da nossa conduta, nos conhecermos, né? Não só dizer, eu sei que eu sou um espírito imortal, mas é mais do que isso. E vai ser uma jornada difícil. Mas nós podemos fazer, há uma vitória a se comemorar que vai nos garantir a paz e a felicidade. Alguma vez já pensaste na tua conduta, no que tange ao teu dever ante a sociedade? Essa é uma primeira pergunta para a gente refletir. E ele segue. Já procuraste observar o que falas durante o dia e o que fazes no decorrer deste tempo? Essas duas perguntas são fundamentais para o processo de autoanálise. Primeiro momento, ele nos faz a pergunta a respeito da nossa conduta. Mas não é qualquer conduta, é o que tange ao dever perante a sociedade. Quais são os nossos deveres perante a sociedade? Há uma diferença entre deveres e direitos. Vivemos um momento em que muitas crianças estão crescendo, se tornando jovens, que demandam o tempo todo direitos e direitos, como se elas não tivessem deveres e fossem dever dos seus pais atenderem todos os seus desejos. Essa educação precisa ser revista, porque nós precisamos trabalhar desde muito cedo com as crianças o sentido de dever e o sentido de direito. Nós temos muitos deveres a cumprir, que são obrigações dentro de uma certa convivência, né? Nós estamos em uma sociedade que, para que haja uma boa convivência, uma convivência em harmonia, nós precisamos de determinadas regras, regras de conduta. Elas vão nos limitar e, ao mesmo tempo, garantir direitos. Então, nós temos, por exemplo, a figura do governante. O governante, ele deve zelar pelo bem de todos, né? Todo o seu povo. E deve garantir que esse seu povo tenha acesso à saúde, à alimentação, né? À educação, a lazer. Nós podemos ver o artigo 6º da Constituição. Mas nós aqui temos também deveres. Deveres a cumprir, obediência a determinadas normas. Então, nós vivemos um momento de pandemia. Então, um vírus está alastrando e contaminando as pessoas. O momento atual é de uma fase vermelha, em que as restrições ainda são maiores. Por que será preciso fazer? Porque existem
normas que foram, né, medidas que foram adotadas para que pudéssemos conter o alastramento desse vírus e não sobrecarregar o sistema de saúde. Acontece que agora os hospitais estão lotados e as pessoas precisam obedecer determinadas regras, normas, para a contenção e o próprio bem-estar e o bem-estar do outro. Então, quando a gente pensa num dever perante a sociedade, é um dever que garante o bem-estar de todos. Não devemos nos aglomerar, devemos usar máscara, isso são alguns detalhes. Nós temos agora um toque de recolher, não podemos circular à noite. À noite deve estar, né, com o mínimo de pessoas transitando, então não deveria ter, pelo menos, festas, lugares abertos para se alimentar, então restaurantes, bares, nada disso. Só os serviços essenciais, né, de saúde, coleta de lixo, farmácias e lugares que tenham, né, vendam comida, supermercados, por exemplo. Isso é uma situação que a gente deve pensar que, respeitando essas medidas, nós estamos nos cuidando e cuidando do próximo. E vamos além. Pensar não só, né, no que é o nosso dever perante a sociedade, mas aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Porque a fala, né, o que eu falo e o que eu faço é uma ação. A fala é uma ação. A observação de nós mesmos é trabalho importante, na importância da vida. Veja que ele coloca a vida com destaque, com letra maiúscula, porque na importância da vida. Não é a vida, minha vida, a vida biológica, mas a vida. O que é a vida? Até hoje ninguém conseguiu definir o que é a vida, mas a gente pode pensar, a vida aqui, proposta aqui, é algo maior, que diz respeito a todos nós, estamos todos aqui conectados, somos um organismo vivo, o planeta é um organismo vivo, nosso corpo é um organismo vivo, tudo isso está conectado. Para eu viver, eu preciso que o planeta viva, e para o planeta viver, eu preciso, fazer a manutenção dele, eu preciso viver aqui e fazer essa manutenção. Mas o planeta em si, ele dispensa todos os seres humanos e vive muito melhor sem nós, essa é a verdade. Mas nós precisamos do planeta, que é um corpo, um organismo vivo que precisa ser cuidado. Nós dependemos, então, da água, do ar, nós dependemos da terra, nós dependemos uns dos outros. Estamos todos conectados, de modo que cuidar da minha vida é cuidar da vida do outro, cuidar da vida do outro é cuidar da minha própria vida. Muitos dizem, os meus pensamentos vêm à minha cabeça sem que eu os crie. E por vezes tem razão. Não obstante, a cabeça é tua, e é teu dever cuidar da lavoura que te pertence por direito celestial. Veja que muitos pensamentos vêm à nossa cabeça. Podem ser por influência espiritual, mas também nós estamos muito desatentos. Vivemos uma vida muito inconsciente. Então, o nosso inconsciente se manifesta. E por vezes a gente faz coisas e fala coisas que não paramos para pensar. Saiu, sem querer. Só que estava ali. Então, uma coisa é aquilo que é de influência espiritual, influência exterior, mas aquilo que é meu, que está inconsciente. Então, um exercício muito bom é começar a prestar atenção nos nossos pensamentos. E essa é a proposta de Lancelot. Para fazer a autoanálise, eu preciso estar atento ao que eu estou fazendo, mas antes precede, então, ali
a ação, o pensamento. O pensamento, ele aparece, né? É como se eu não os criasse, mas ele fala, chama a atenção nossa de que a lavoura é nossa. Então, quais pensamentos nós estamos cultivando? Todo dia, perceba o seu pensamento. E se vier um pensamento que você não queira, que não vai te direcionar para algo bom, diga a si mesmo, esse pensamento eu não quero cultivar. E não cultive, não alimente, porque quando a gente alimenta, a gente cria as tais formas de pensamento. A gente dá forma ao pensamento. De fato, a gente cria aquilo que pensa. Então, não alimente, não sustente. Vem um pensamento e nós somos seres que conseguimos pensar os nossos pensamentos. Pense a respeito do que está pensando. Seja observador de si mesmo. Essa é a proposta. Observa o que você pensa. Observa o que você fala. Observa o que você faz. E você vai podendo cultivar aquilo que serve e começar a podar aquilo que não te serve mais. Os instintos inferiores são animais que devem ser domesticados, usando-se todos os meios possíveis e dignos. Não uses a violência. Ela, até no bem, pode te causar danos, se a ponderação não estiver presente no teu modo de ser. Então, nós temos várias informações aqui. Uma são os instintos. Os instintos é uma inteligência primitiva, está presente nos animais. E simplesmente cumprir com os seus instintos é algo que garante a vida dos animais. É algo bom. Os instintos são a inteligência primitiva, inteligência divina. Deus permitiu ali que aqueles animais possuíssem esse tipo de inteligência para sobreviverem, para poderem se preservar, né? Um cuidar do outro. Então, nós temos abelhas que trabalham em comunidade, cada uma com sua tarefa, elas seguem instintos. O animal, quando caça, o animal, quando cria um ninho, né? Para colocar os ovos e criar os seus filhotes, todos eles seguem instintos que são naturais, que são uma forma deles conduzirem a vida com harmonia, com equilíbrio. Eles são aquilo que eles foram criados para ser. Já nós, seres humanos, temos a inteligência e o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de pensar os nossos próprios pensamentos, de termos consciência de nós mesmos. Tendo consciência de nós, podemos perceber os nossos pensamentos, podemos escolher as nossas ações. Somos responsáveis, portanto, de tudo que fizermos. Com isso, quando ele fala dos instintos, ele fala inferiores. Então, vejamos. Se, como eu falei da abelha, ela decidisse que todo o mel produzido ficaria só para ela, não vai distribuir para a colmeia, né? Porque elas produzem para todas. Eles vivem numa comunidade em que todas cuidam de todas. Isso é um exemplo para nós. Quando a gente vira uma abelhinha que diz assim, agora esse mel todo produzido vai ser só meu, porque eu fiz o trabalho ali, eu fiz isso, fiz isso. Que negócio é esse de dar mel para quem não trabalhou? Mel agora é só meu? Isso é o egoísmo. Então, nós temos o ego que faz essa ponte entre o nosso eu superior, né, ou o nosso self, a nossa essência divina, com o mundo externo. O ego é a nossa personalidade, como a gente se manifesta no mundo. E eu me manifesto no mundo querendo tudo para mim, todos os meus desejos realizados. Então, eu atraio e me apego a tudo, como se fosse tudo meu. Quando eu faço isso,
eu estou desvirtuando. Eu estou ali usando desses instintos que deveriam ser para conservação, para manutenção de todos nós. Para o quê? A atender somente a mim mesma. Então, é nesse sentido que eu preciso cuidar para que isso não tome a frente. E haja ali o quê? O exercício da razão, do livre-arbítrio, das responsabilidades que eu vou assumir. E ele diz bem claramente, não use a violência, em hipótese alguma, nem para sua defesa. Se a gente lembrar das lições de Jesus, que trouxe o seu evangelho, as leis divinas, o tempo todo Jesus fala do amor. Jesus não fala em violência. A violência só traz mais violência. Nem quando vai se defender. Jesus falou para dar a outra face. Significa que, diante do mal, não revide com o mal. Revide com o bem. Então, a violência não é resposta. Gostas de falar o que te vem à mente? Muita gente fala o que vem à mente sem filtro, porque nem percebe o que está pensando. Sabemos que isso pode parecer um prazer, mas é um prazer momentâneo que pode nos trazer distúrbios de difícil reparação. Falar o que vem na cabeça nem sempre é bom. Por quê? Porque o que nem tudo que está na nossa cabeça, a maioria das coisas que a gente está pensando, não é coisa boa. Já viu? Que se fosse coisa boa, falar o que estava na nossa mente não seria um problema. Mas tem sido um problema por quê? Porque a nossa fala tem sido arma de violência, de agressão. E aí ele propõe outro exercício muito importante. Vê o que pensas e analisa o que falas, para que não entres em dificuldades maiores que aquelas com as quais já lutas para vencer no dia a dia. Então, vê o que pensas, percebe o seu pensamento, pensa sobre o seu pensamento, analisa o que está falando, se é a expressão do seu pensamento. Né? Jesus não falava que a boca estava cheia, né? Do que vem o coração, então, se a gente está falando e está ferindo, o coração está cheio de fel. Se a gente está falando coisas belas, agradáveis, nosso coração assim está também. Então, preste atenção no que nós estamos falando. E esse é o exercício. Coloca-te, meu irmão, frente a frente com as tuas qualidades. Imagina se fosses tu que estivesses escutando o que falas aos outros. E procura sentir o que teu ouvinte sente. Coloca-te no lugar do ouvinte, coloca-te no lugar do outro. Repete. Falou? Agora repete. Repete falando o que você acabou de falar para você mesmo. O ouvinte agora é você. Se aquilo que você ouve te fere o coração, te humilha, te deixa com raiva, de alguma forma te magoa, né? Te chateia, te deixa ferido, é porque nós estamos usando a fala como arma. Nem essa violência nós devemos usar. Não é só de armas que a gente pratica violência. Nós praticamos a violência nem só, né, de punho cerrado. Não precisa bater. A ofensa já é por si mesma uma violência. A humilhação. Então, te coloca no lugar do teu ouvinte e perceba o que está falando. Todas as tuas emoções devem ser disciplinadas no correr dos dias, do trabalho, em casa, nas ruas. Então, nesses ambientes,
tá no trabalho, tá na casa, tá na rua, onde você estiver, com a sua família, observa o que você fala, o que você sente e você vai poder passar por um filtro. Porque se você se projetar, olhar ali para o outro e começar a perceber, você está falando para o outro, provém de você, veja bem, eu falo, eu firo o outro. Então, o que está dentro do meu coração? Eu acabei de falar. O que sai da boca está cheio o coração. Se eu estou falando, né, algo que machuca, meu coração não está puro. Está precisando ali ser depurado. E não é falando tudo o que se pensa, fazendo essa catarse, despejando tudo, que a gente melhora. Catarse não melhora nada. Catarse, ela simplesmente põe tudo para fora, mas a terapêutica, ela tem que ser analisando tudo que se fala. Não basta colocar tudo que pensa para fora. Muitas vezes o que a gente põe para fora acaba nos criando maior problema, né? Como ele fala aqui, distúrbios de difícil reparação. Porque às vezes a mágoa é tão grande que a gente vai gerar que a gente afasta as pessoas da nossa convivência. As leis de Deus são retas e justas. Desculpa. A tua paz depende da paz do teu companheiro. O respeito aos outros para com a tua pessoa depende do teu respeito para com os teus irmãos em caminho. Veja bem, então essa análise precisa ser feita porque nós estamos conectados. A minha paz depende da tua paz. Se eu te agrido, eu não estou em paz. Então, o bem que eu te faço é o bem que eu me faço. Então, nós, quando agredimos o outro, nós estamos nos agredindo. Se essa regra fica clara, a gente vai começar a perceber a nossa conduta e se conduzir, né? Se agir de outra forma. As leis de Deus são retas e justas, ninguém engana a verdade. Então, Deus sabe, Deus nos conhece e a verdade é aquela. Não há como disfarçar, né? Nós podemos nos enganar e fazemos isso muito bem a maior parte do tempo. Então, neste momento, é autoanálise, é retirar as máscaras e começar a fazer uma análise justa, criteriosa, olhar para nós mesmos sem máscaras, olhar, porque se eu quero, é vontade que ele falou, se eu tenho essa vontade, eu tenho que fazer esse mergulho, olhar para mim e eu vou encontrar muitas coisas que talvez não me agrade, perceber os sentimentos que eu tenho, me dar conta dos pensamentos que eu estou tendo e começar a encarar a verdade. Ninguém engana a verdade. Deus está presente em toda parte, com a dignidade que nos faz compreender o seu amor. Então não temamos. Deus nos ama, Ele nos ampara e nós vamos poder e fazer esse exercício que ainda assim teremos ali o amparo divino e a sua justiça. Então, não pensa que é escapar da justiça divina. Se nós cometemos um erro, nós teremos que reparar, fazer o resgate para que as leis divinas se mantenham em ordem, né, fluindo em harmonia na vida de todos, porque o que eu faço afeta todos. Então, dessa relação, se o que eu faço afeta todos, eu preciso corrigir para que haja harmonia, se estabeleça a ordem para todos. Ao criticares o teu companheiro, gastas energia e tempo, de modo que esqueces o que deves fazer com a tua conduta. Então, se eu critico o outro, a menos que o outro fizer vá comprometer outras tantas pessoas. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele alerta para isso.
Se a minha conduta somente me afeta, então se reserva da crítica. Mas se a minha conduta vai afetar muitas outras vidas, se eu coloco com a minha conduta muitas pessoas em risco, em situações de prejuízo, eu preciso, né, alertar para aquela situação. Mas aqui, veja bem que crítica que você vai fazer ao seu companheiro. A crítica que nós temos que fazer é a nós mesmos, as nossas condutas. Se vamos criticar o outro, precisamos ter clareza de que é a verdade que nós vamos falar, que é algo bom e que seja útil nos 3 crivos. Caso contrário, só estaremos agredindo. De nada adiantaria, por isso perderemos o nosso tempo. Faça crítica a si mesmo, à sua própria conduta. A autoanálise é serviço divino, que nos empresta valores e nos faz descobrir o céu dentro de nós, enriquecendo o nosso coração, acendendo luzes em todos os nossos sentimentos. Toda alma que poda as suas investidas no mal, afiniza-se com o bem e deixa brilhar a fraternidade em todo o seu andar. Então, a alma, na sua jornada, que vá podando ali o mal, ela vai se afinizando com o bem. E com isso nós vamos conquistando, né, aqui no caso que ele coloca, né, brilhar a fraternidade. Então, nós vamos conquistando esses valores mais nobres, nós vamos praticando a caridade, a fraternidade e nos iluminando com isso. Iluminando no sentido de realmente colocar luz, lucidez, tomada de consciência em nossa vida. Não é a gente virar luz, não, um ser, né, de luz. O que é um ser iluminado? Um ser iluminado é um ser que é consciente de si mesmo. Ele tem lucidez, ele sabe, ele tem controle, né, dos seus pensamentos, do seu agir, do seu falar. Ele reconhece, identifica as suas emoções. Esse é um ser que se conhece. Então, por isso que o autoconhecimento é o passo necessário para que a gente evolua espiritualmente. Porque é quando eu começo a me iluminar, ou seja, eu começo a me tornar um ser consciente. Confirma o teu proceder em todos os momentos, porque muitos olhos estão te olhando. Muitos. Analisa as tuas maneiras todos os dias, pois muitos raciocínios estão computando os teus atos, sem que às vezes o percebas. Até as crianças sabem o que não deve ser feito, tanto mais o adulto. É muito interessante isso, né? Por conta que a gente esquece que está sendo olhado. Deus está nos vendo o tempo todo, mas nós estamos cercados de espíritos. E existem 2 historinhas muito interessantes, né? Uma contada por Platão, que é o Anel de Giges. E tem outra que conta a história de um monge, e eu rapidamente vou citar, né, do Anel de Giges. Então, Giges era um pastor, ele estava lá com, né, o seu rebanho e encontrou uma gruta, né, eu acho que era isso. Então, dentro dessa gruta havia ali uma tumba, então tinha um corpo que estava com um anel. Ele pegou esse anel, achou bonito, colocou no seu dedo e voltou lá para os seus amigos. Eles estavam numa reunião. Nisso, virando o anel, mexendo no anel, ele percebeu que os amigos deram por falta dele. E ele foi experimentando e descobriu que quando ele virava a pedra para um lado, né, para o lado de dentro, ele ficava invisível.
Com o fato dele ficar invisível, se descobrir assim, ele passou a fazer as maiores atrocidades, inclusive matando o rei e assumindo o trono. Com a questão da invisibilidade, o que nós temos? A questão da ética, que quando eu sou visto, quando eu sou observado, as pessoas estão me olhando, eu ajo de determinada forma, porque eu sei o que é esperado de nós, a nossa conduta frente à sociedade. Então, eu ajo em conformidade lá com as normas, com as regras. Mas quando ninguém me vê, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que está realmente em mim. Eu ponho para fora as minhas mazelas. Então, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer aquilo que ainda vem da minha cobiça. Né? Pois a história do monge já é um pouquinho diferente. Eles estavam no monastério caindo aos pedaços. E aí todos os discípulos foram falar com o monge. Monge, esse telhado aqui, esse monastério vai desabar sobre nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. E o monge falou que eles não tinham dinheiro. Eles viviam lá das plantações deles, da ajuda do povoado, mas eles, de doações que eles viviam, então não tinham dinheiro. Como que eles iriam reparar o monastério? E a ideia do monge foi que à noite, então, à noite no escuro, em que somos invisíveis, eles fossem ao vilarejo e pegassem tudo que pudessem em matéria de valores, que pudesse ser depois vendido e ali se fazia algum dinheiro. Os discípulos ficaram chocados e foram ter uma reunião entre eles, e dessa reunião eles concluíram que se o monge falou, está falado, então você tem uma fala da autoridade, e aquela autoridade está passando aquela ideia. De fato, eles não tinham dinheiro, não tinham como conseguir, se organizaram e à noite eles saíram, foram para o vilarejo. E o monge percebeu um barulho, foi ver, havia um dos discípulos varrendo, limpando ali um determinado ambiente. E ele perguntou: você não foi com os outros? E o discípulo respondeu: o Senhor deixou bem claro que quando que a gente fosse lá, não pudesse ser visto, porque iria comprometer ali a reputação do monastério. Isso foi uma observação que o monge tinha feito. Vão lá, peguem tudo, mas não se deixem ser pegos nessa situação. Não podem ser vistos, para não afetar a reputação do monastério. E com isso o discípulo falou: como que eu não posso ser visto se eu me vejo o tempo todo? Então ele não foi. A partir dessa noção de que eu me vejo o tempo todo, eu me observo o tempo todo, e se eu não posso fazer determinadas condutas, somente poderia fazê-las se fosse às cegas, então eu não faço. Então já mostra uma grandeza, uma nobreza espiritual deste discípulo, que compreendeu a grande lição do monge. Na verdade, o monge estava testando ali os seus discípulos. Mas no caso de Giges, não. O Giges mostra que nós somos pessoas que, às escondidas, nós agimos de forma diferente do que as claras. E aí, Lancelin nos alerta o fato de que nós o tempo todo somos observados. Nosso pensamento é escutado pela espiritualidade que nos acompanha. Todas as leis de Deus estão guardadas na nossa consciência a refletir permanentemente, e todos nós conhecemos essa verdade. Compete a cada criatura fazer a sua parte na educação individual e crescer com Jesus
em busca de Deus. E assim ficamos com esses exercícios de prestar atenção ao nosso pensamento, aquilo que nós falamos e fazemos. E quero desejar a todos muita paz e a gente se encontra novamente